Como tá perto dos dias dos namorados, vamos tentar um negócio diferente, velho. Saekano é um anime baseado em uma light novel escrita por Fumiaki Maruto e ilustrada por Kurehito Misaki, que começou a ser lançado em 2012. Também existe uma adaptação para mangá e o anime foi lançado em 9 de janeiro de 2015. A história se centra em Tomoya Aki, um otaku que depois de ter uma experiência digna de um mangá ou light novel, resolve criar um jogo baseado nessa experiência. Com isso em mente, pede ajuda para Eriri fazer a arte do jogo, já que ela secretamente é uma talentosa desenhista de doujin para adultos, e Utaha, que secretamente é uma famosa escritora de light novels, para criar o seu cenário onde o jogo vai se passar. Por último, Megumi, que por um acaso seria a garota com que ele teve essa experiência, com que ele encontrou e inspirou o seu jogo para ser o modelo para sua heroína, já que ela foi a causa dessa experiência ter acontecido. Mas ela não parece muito empolgada com a ideia, já que, bem, ela, ao contrário de todos os outros, não é uma otaku. O que destaca Saekano do resto dos animes harem são os seus personagens e como o autor lida com os clichês das suas personalidades e seus relacionamentos ao trabalharem no seu jogo. O autor sabe que suas personagens são estereótipos, com exceção da Kato, e tenta capitalizar em cima disso, dando oportunidades para que essas personalidades criem momentos engraçados e ao mesmo tempo que essas mesmas oportunidades sirvam de metáfora para o que acontece no desenvolvimento do jogo, tanto quanto o relacionamento entre os personagens. Como, por exemplo, em um dado momento, a Utaha, ela pede para o nosso protagonista escolher entre dois finais para uma de suas histórias. Isso, lógico, ela dizendo para ele escolher se ele vai aceitar os seus sentimentos ou não, através dessa escolha entre os dois finais das histórias. Mas o nosso protagonista vê como um lado profissional ou até de fã. Também algo interessante em Saekano é como o autor estabelece que antes dos acontecimentos do anime já teve uma história própria entre aqueles personagens, tirando a Megumi, já que ela é uma personagem introduzida agora, e mesmo assim ela já conhecia, entre aspas, o Tomoya, só que ele nunca percebeu ela, e eu acho que isso serve para colocar um tom de realidade na trama, como também dar um desenvolvimento rápido e sólido a esses personagens. No caso da Megumi, devido à personalidade como o seu personagem é apresentado, ela não precisa disso. Ainda nos personagens, temos que falar sobre a Megumi, que seria a personagem mais marcante do anime, pela sua personalidade normal. Como a audiência, assim como os personagens, esquecem que ela está participando da cena ou até da conversa, como ela não parece estar muito interessada na conversa que está acontecendo ali, quando se trata, por exemplo, das relações entre o Tomoya e as outras duas garotas, mas
aos poucos vai se importando cada vez mais com o projeto do jogo, apesar de ser uma das 3 protagonistas. Talvez ela se importe bem mais com o projeto do que a relação com Tomoya. Talvez não, é quase que óbvio. それで私は何をすればいいんだっけ。そうだな。言ったのね。まずはメインヒロインらしくもうちょっと目立ってくれると助かる。 Você consegue ver logo o contraste do que as cenas do Tomoya com as outras garotas e as cenas dele com a Megumi, onde não é tão emocional e bem mais normal, pé no chão. É como se fosse 2 pessoas normais interagindo, em vez daquela loucura estereótipica que nós vemos em certos animes, onde cada uma das garotas recebe uma quantidade de episódios e chega a uma conclusão, assim como, por exemplo, a própria visual novel que eles estão produzindo. Você tem que escolher entre uma opção ou outra, e é bem óbvio durante os episódios quanto a Megumi sempre é sobre o lado profissional, é sobre o projeto. Apesar disso, ela incrivelmente é a personagem que você mais quer que fique com Tomoya no final. ごめん、教えてもらってる方が寝ちゃって。徹夜慣れしてないんだからしょうがないよ。ありがとう。 Temos a introdução rápida de 2 outras personagens, a Michiro, que compõe a música para o jogo, e a Izumi, que é uma amiga de infância que aparece de repente e serve como catalisador para outro tipo de coisa, entendeu? Apesar de ser pequena a participação das duas, elas duas têm seus próprios arcos, entre aspas, dentro da história e influenciam ela como um todo. そりゃあいろいろだよ。でもね、トモ、私たちのバンドはみんなが本気で同じ夢を目指してるんだ。みちる。だからさ、トモ、お願いだよ。私の夢、叶えてよ。 A direção de todos os episódios é meio misturada, alguns são bem dirigidos e você consegue ver o significado por trás de certos ângulos, certas cenas, como elas são apresentadas. Outros parecem super aleatórios e fora do lugar, principalmente em cenas onde tem uma mudança na paleta de cores, onde tem um contraste em certas cenas e você fica meio confuso, pelo menos eu fiquei. Algumas têm um significado, dá um impacto, outras simplesmente parecem ser fanservice. É estranho. 久しぶり。また会えたね。本当偶然なんてね。加藤。あれ？私のこと知ってたんだ。Aki Tomoya君。 A arte e o design dos personagens são bons, bem competentes, mas super esquecíveis, onde, sei lá, você não vai lembrar lá muito desses personagens ficando na sua memória por causa da sua aparência, mas sim, bem mais por causa das suas personalidades e como o autor desenvolve elas ao decorrer da história e utiliza as mesmas. No final, é um anime satisfatório e refrescante, porque o jeito que o autor consegue ter em mente como os personagens são e utiliza como eles agem, e também a própria história, ela sabe que existe esses estereótipos e brinca com isso, faz com que os personagens tenham todo o seu potencial explorado. Como é baseado em uma light novel, a segunda temporada do anime, que eu ainda não assisti, talvez esclareça e dê um tom um pouco melhor à história, que eu pareci meio que estar por todo lado, às vezes ficava bem sério, às vezes ficava super descontraído, engraçado, o que eu achei legal e interessante, mas eu queria que tivesse um pouco de tom sério. Até lá, assista a primeira temporada de Saekano sem medo, e é isso, cara.
Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui para lugar de ver esses comentários e tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o formato e tal. Sim, eu vou mudar, não é exatamente esse vai ser o produto final de todos os vídeos. Mas de vez em quando vai ter um vídeo mais ou menos desse jeito, porque eu gosto de coisas novas. E se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição desse vídeo. Feliz Dia dos Namorados aí, sei lá.